Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, Sociedade Espírita Chico Xavier. É com muita alegria que na noite de hoje receberemos para essa palestra a nossa querida irmã Sandra Garcês, da cidade de Camaquã, da Sociedade Espírita Divina Luz. Ela fará uma palestra para nós na noite de hoje com o tema é cuidar do corpo e do espírito. É do capítulo 17 do Sede Perfeitos, item 11 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, convido a todos que nesta hora possamos, se assim desejarem, baixar a fronte e elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos entregando a harmonia que o momento já nos oportuniza, de aqui estarmos reunidos todos, em reunião com o nosso querido Cristo, com os benfeitores amigos da espiritualidade maior, esses caravaneiros do amor, para que, unidos em pensamentos de amor e luz, possamos, ouvindo estas palavras do Evangelho trazidas pela nossa irmã Sandra, compreender os nossos propósitos de vida diante daquilo que o Cristo nos oferece, agradecendo imensamente o amparo, a luz e a oportunidade de estarmos reunidos em elevação ao alto, em sintonia com amigos de luz, na paz da fraternidade, que nos convida a sermos postos de luzes diante dos momentos em que vivemos, pandêmicos, que nos convidam à fraternidade, à solidariedade, o amor fraternal e o espargimento de bons pensamentos e fluidos de luz em benefício de todos aqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais, no desejo que sejam todos amparados com muito amor e paz. E na certeza de que estamos envoltos nesta luz do Divino Amigo, entregues a esse amor bondoso, façamos a nossa parte permitindo que esteja conosco, guie nossas mentes e corações e nos oportunize a alegria de viver neste planeta iluminado por bênçãos de luzes dos amigos incansáveis da messe do Cristo. Que a paz esteja com todos nós e é assim, com muita alegria, que entregamos a você, querida Sandra, a palestra da noite de hoje. Seja bem-vinda, querida. Olá, boa noite. Eu sou Sandra Garcês, sou trabalhadora da Sociedade Espírita Divina Luz, na cidade de Camaquã, no Rio Grande do Sul. Agradeço o convite para participar deste belo trabalho junto à Casa Chico Xavier, divulgando a doutrina espírita através dos canais que nos são ofertados neste período. O nosso tema da noite de hoje é cuidar do corpo e do espírito. Ele está no item 11, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo Sede Perfeitos, como compreender o caminho moral no qual o espírito deve percorrer até alcançar a elevação. E esse caminho requer instrumentos, os quais muitas vezes ignoramos ou menosprezamos. Consideramos
que não apenas virtudes morais, mas também a intelectualidade é fundamental para a elevação. O corpo é a obra de Deus que permite o nosso encarne. E o laço com o plano terreno é, assim, a possibilidade do progresso e evolução. Tão cultuado pelos povos antigos, principalmente os gregos, o corpo e a filosofia tinham a sua importância. Enquanto um questionava, o outro mantinha-se firme na busca da evolução que era preciso, um corpo saudável para um bom andamento. Acontece que temos o livre-arbítrio e esse nos permite conduzir o corpo aos prazeres terrenos e, por vezes, sucumbimos com excessos, vícios, que cedo ou tarde afetam a fisiologia do ser humano. E esse tal fato pode nos prejudicar, tanto na execução das tarefas que devemos cumprir para evoluir, como no tempo que elas serão cumpridas, né? O prazo da nossa encarnação. Então, nossos vícios e excessos podem abreviar o nosso tempo encarnatório, assim como influenciar as vidas posteriores. Se vamos fazer um parâmetro de que nós somos o resultado de ontem, eu posso saber qual vai ser o meu resultado amanhã. Então, sede perfeitos, esse título nos diz: busque o caminho das virtudes, tal qual a do saber. Entretanto, mantenha o templo que abriga sua alma, a essência, em pé. Cuide do corpo e também do espírito. E ele nos chama a atenção para conhecer como podemos alcançar a perfeição. Porque amar pode ser um desafio às vezes. Em síntese, não é fácil amar os nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos odeiam. Mas, no entanto, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz uma mensagem sobre as atitudes salutares que podemos praticar para o nosso dia a dia. Onde devemos amar não só a família e as pessoas próximas, mas todos indistintamente. E nesse capítulo, nós somos capazes de mostrar a todas as pessoas o amor que Cristo nos ensinou. Ele diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes aos vós aqueles que vos amam, que recompensa nisso tereis? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes aos vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem assim isso os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Quem nos trouxe foi Mateus, no capítulo 4, nos versículos de 44 e 48. Então, o capítulo começa com uma frase relacionada para exemplificar como podemos alcançar a perfeição na qual a humanidade, nós todos, somos suscetíveis. Os espíritos de luz nos esclarecem na sentença: sede vós outros perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Não pode ser levada ao pé da letra. O fato da criatura ser mais perfeita que o seu Criador é inadmissível. E segundo o Evangelho da doutrina dos Espíritos, as pessoas às quais Jesus se dirigia na época não entendiam esta questão. Então, ele apresentou um modelo para seguirmos.
exemplificando através das parábolas de como deveríamos fazer. Como manter o corpo e o espírito em equilíbrio? Sabemos que desde a fecundação, passando pelos inúmeros processos de cuidados, a espera na gravidez, né, dos cuidados do corpo e da alma que os pais, que a mãezinha toma quando vai receber um espírito que vem reencarnar. Após isso, vem a puberdade, que é quando o espírito e o corpo começam a se utilizar do livre-arbítrio, começam assim se distanciar um pouquinho daquilo que o pai e a mãe falam. Quando chegamos lá, mais ou menos aproximadamente aos 20 e poucos anos, antes disso ainda, já se apareceram para os cuidados várias vacinas, prevenções contra vírus, né? Isso já foi um trabalho domado e cuidado no corpo pelos pais, do outro, daquele que vai ser cuidado. Mas a saúde do espírito, ele corre paralelamente nesses períodos difíceis, né? E pode surgir aí também algumas imperfeições de outras vidas, que é também quando aparecem aquelas más tendências, aquelas inclinações, não sei se é assim, se não é, como é que pode ser, né? Por quê? São desafios que nós todos temos de fazer a cada vinda. E essa caminhada entre ter o equilíbrio entre o corpo e o espírito não é fácil e não existe um fim, porque a cada encarnação nós temos algo novo para um novo desafio. E enquanto encarnados, temos o dever de cuidar do nosso corpo, não se tornando um materialista, mas respeitando aquilo que a natureza nos emprestou para passarmos por nossas provas aqui na Terra, porque o corpo é somente um empréstimo temporário. E algumas dicas para ter o corpo e o espírito em equilíbrio é procurar seguir uma rotina saudável, com alimentos naturais e praticar exercícios físicos. Já a parte espiritual, devemos ter um cuidado especial, porque na maioria das vezes é ali que começa a surgir as dificuldades do corpo físico. E existem muitas dicas que como podemos nos cuidar. Uma delas é ter atitudes bondosas para com o próximo. Você pode estar se perguntando agora, como eu ajudar alguém irá contribuir com o meu espírito? E Emmanuel responde na Revista Internacional do Espiritismo: caridade é amor em manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces brilhando para todos, e o gênio de 1000 mãos amparando, indistintamente, na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, por onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Porque após nós nos habituarmos com a prática do bem, nós automaticamente nos sentiremos motivados a seguir em frente na retomada, na reforma, naquele íntimo nosso. E nós vamos notar que alguns vícios da imperfeição espiritual não fará mais parte do nosso espírito, levando assim um corpo saudável em harmonia com o espírito. E aí vamos nos perguntar e podemos nos perguntar: quais os passos para alcançar a perfeição?
e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Através da caridade. Jesus ensinou que a essência da perfeição é exercermos a caridade de um modo amplo. E esse sentimento nos leva à prática de todas as virtudes. E a outra, através da benevolência. A benevolência com o nosso semelhante se resume na capacidade de sermos bondosos e termos uma boa vontade com todos ao nosso redor, aqueles que nos servem. Através da indulgência, porque ser indulgente significa ter facilidade em perdoar os erros cometidos pelo próximo. E aquele último, que não é o último, dentre tantos outros, através do amor incondicional. Amar quem te ama é muito fácil, porém o mérito maior é amar a quem não te ama e não se ama. E dessa forma nós seremos filhos, sim, do Pai que faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus. Todos recebemos na mesma proporção. E para que eu quero saber de tudo isso? Para que eu quero viver bem? Quais os instrumentos para ter saúde mental? Sede perfeito, ser. Eu devo ser. Como eu posso chegar à perfeição eliminando os meus defeitos? Quais os defeitos? Orgulho e egoísmo. E ouvindo algumas palestras do Dr. João Lourenço, ele é psiquiatra e colaborador da Federação Espírita de São Paulo, e ele faz algumas reflexões que eu achei bastante oportuno para este tema. E a partir daqui nós temos 2 enfoques a seguir. O primeiro, ele diz: nenhum ser humano tem defeito, pois se assim admitir alguém defeituoso, estaremos admitindo que Deus errou, que fez algo que não presta ou não funciona. Não. O que existe são falhas de funcionamento dos seres humanos e elas acontecem por desinformação ou falta de prática. As principais falhas ocorrem quando nós, recém-saídos da esfera animal, passamos a ter uma inteligência e passamos a duvidar de que o nosso Criador realmente fez tudo certo. E percebemos que talvez tenhamos um jeito melhor para fazer as coisas. Daí vem a sensação do orgulho e da arrogância, de me arrogar, de entender como tomar para mim poderes e direitos que não são meus, mas que eu vou assumir daqui para frente. Mas a inteligência é um cada falso, que pode nos levar a esse tipo de interpretação equivocada. E também existe o fato de que se eu agora consigo entender e me perceber, para que eu preciso dos outros? Eu vou tomar conta da minha vida, nascendo aí o que chamamos de orgulho. Olhar somente para mim, tudo para mim. E essas são as falhas do funcionamento dentro do nosso caráter. Não é defeito por desconhecimento ou por desinformação. Nós vamos acreditando, vai incorporando à nossa vida sentimentos e pensamentos, palavras e ações que vão atender essa demanda egoística e orgulhosa. Na verdade, o orgulho nasce do egoísmo. Se nós vamos pensar, por que Deus permite essas coisas? Então ele nos deixou com defeito?
Não. O que ele permitiu é que caminhássemos no processo evolutivo ainda na esfera animal, caminhando em direção à esfera humana. Existe uma interface chamada hominal. Não é animal nem humana. É uma transição necessária e obrigatória, sendo necessário para passar de um ponto ao outro com obstáculos e aprendizado. E esse processo em que eu estou inserido e que você está inserido, identificado como um corpo animal e ao mesmo tempo já conceba a ideia do humano, é que pode surgir as falhas. Então, como animal, ele é todo animado por seus instintos. Logo, se sentir sede, ele vai tomar água. Se tiver fome, ele vai comer, ele vai caçar, ele vai matar para comer. Lembrando que um animal não mata por prazer, e sim pela necessidade do alimento. O animal também não vai procurar o parceiro porque deu na telha, de ter relação. Não. Somente o período de reprodução é que há o acasalamento. E quando nós começarmos a raciocinar e um animal que pensa é uma coisa perigosa, porque se impõe. Nós somos animais racionais, bastante instintos ainda, mas racionais. Como eu sou maior do que ele ou do que ela, eu vou maltratá-la ou eu vou subjugá-la até ela ceder ou ele ceder ao que eu quero. Então eu vou me impor em relação ao outro. E eu não preciso esperar. Eu não preciso passar fome. Eu vou tomar a comida do outro, que são os mais fracos do que eu. Eu cresço. E a partir daí, ele começa a perceber que eu não preciso ser grosseiro com a outra pessoa, com o outro ou outros hominais. Eu posso manipular. Eu, que sou mais inteligente, posso dar a entender coisas que os outros precisam ceder às minhas pressões. E aí surge o que chamamos de arrogância e prepotência. As manipulações e as coisas mais maquiavélicas possíveis que a inteligência é capaz de fazer surge dos chamados arrogância, prepotência, manipulações. Infelizmente é assim. Animalesco ainda nós somos em muita quantidade, mas estamos a caminho da perfeição, não nos entristeçamos. Logo, o egoísmo, mais a inteligência, pode causar essas falhas do uso da nossa vida física, da nossa encarnação, causando aí o que chamaríamos de defeitos. Mas não é defeito. Não tem como eu evoluir sem passar pelo orgulho e pelo egoísmo. O que eu ou você vai fazer com ele é acelerar ou vai atrasar o seu processo evolutivo. São ainda miasmas do passado, muito arraigados a nós ainda. Todos os vícios, todos, têm o princípio no orgulho e no egoísmo, que são aí sim falhas do espírito. E estes são sinais de que demonstram que estamos mais próximos da esfera animal que da humana. Nós estamos, afinal de contas, no segundo degrau ainda, saindo do instinto animalesco. E isso vai nos levar aos vícios, às discussões, às mágoas, ao egocentrismo. Muitas brigas, muitas discórdias,
aparecem as depressões, o mau humor e todas as coisas quando não temos os nossos instintos satisfeitos. Quando nós não nos satisfazemos, isso acelera o nosso metabolismo de tal forma que a gente vira bicho. Instintos falando mais alto do que a razão. Quando você não tem, quando eu não tenho esses instintos satisfeitos, isso dá a sensação, o sentimento de raiva. O egoísmo não foi satisfeito e ela vai fazer você cometer coisas de maneira precipitada. E aí começam a acontecer todas aquelas coisas que no meio espírita também acabam virando romance ou tragédia, que é pai matando filho, filho envenenando o pai, né? Um querendo se livrar do outro, situações que não entendemos como alguém pode fazer determinada coisa com o outro, tomar determinada atitude que nós vemos na televisão todos os dias. Porém, para certas revisões de comportamento, nós precisamos passar por situações desse tipo, sim. E como nós estamos vivenciando ela, é que vai nos dizer se está sendo aproveitada ou não. Qual é a minha reação diante do ocorrido, do acontecimento? Mas não tem, realmente não tem como passar pelo processo de depuração sem experimentação. Que para sairmos do processo do orgulho e do egoísmo é preciso se contrariar. Porque a contrariedade é inevitável. A dor talvez seja a maneira de me fazer avançar um pouco mais, mas infelizmente só aprendemos através da dor. Que pena, não é? O sofrimento é totalmente opcional e ele só vem quando eu preciso da dor e cada vez mais dor para que eu possa perceber que eu preciso mudar, que eu preciso aceitar a minha contrariedade, ou seja, trabalhar contra aquilo que me parece óbvio, que é cuidar de mim, que é cuidar, que é alimentar o meu egoísmo. E isso não significa que agora eu vou ser exatamente o oposto, que eu vou ser o facilitador, que é o que vai sendo lesado pelas pessoas. Não. O caminho do meio é o equilíbrio, a aceitação do nosso real, sem nos apegarmos às coisas, a lugares, é aprender a viver e se deixar viver, porque eu estou ganhando a oportunidade de aqui estar. Nós podemos nos aperfeiçoar. O homem bom não é aquele que erra na caminhada. Estamos constante pressão para satisfazer as nossas necessidades materiais, sempre fazendo algo que nos favoreça. Vamos começar a rever isso, pois a tarefa de nos corrigir é uma constante a todo instante e por várias e inúmeras encarnações ainda. Eu falei que tinha 2 enfoques, então agora tem o segundo enfoque, onde também ouvi o vídeo, vi o vídeo, onde o Dr. Adão Nonato, que é psicólogo, que é estudioso e pesquisador da doutrina espírita, do Evangelho, e também colaborador da rede Boa Nova. E ele vem nos falar do que o corpo é o templo do espírito. Eu sou. Eu sou, estou unido. Deus em mim, a imagem e semelhança. Então, eu estou unido a Deus. Eu sou uma parte de Deus.
Logo, eu sou o Filho de Deus. Deus está em mim, está em você. E o que semeamos, temos de colher. E aí, ele nos traz uma fala de Paulo de Tarso, que diz: se semeares na carne, havereis de colher corrupção, morte, porque vamos voltar. Se semeares no Espírito, havereis de colher para a vida eterna. Então, só levamos para a vida eterna aquilo que é fruto da nossa vontade, ou seja, da determinação de expulsar os vendilhões do tempo. E os vendilhões do tempo são os vícios no pertinente à nossa vida pessoal, os vícios que assolam o nosso corpo, a nossa mente e a nossa vida. Precisamos nos purificar. E o que é isso? É fazermos uma veste de bodas. De bodas? Sim, da parábola das bodas, que está lá em Mateus, no capítulo 22, do item 1 a 14, que nós podemos estar vestidos de maneira inadequada para participarmos do festim. Que é importante para que saibamos essa questão dos vícios, pois quando os temos, colocamos um tóxico dentro de nós e logo não nos faz bem. Devemos retirá-lo do nosso organismo, pois esse tóxico é antivida. Ele usa essa palavra e eu achei fantástica porque é antivida. E tudo o que é tóxico deve ser colocado para fora. O nosso organismo só assimila aquilo que é vida. Quer ver? Se nós ingerirmos alimentos saudáveis, o nosso organismo vai retirar deles tudo que pode servir de nutrição para nós. E o que não serve vai ser excretado. Colocamos em nosso organismo uma série de coisas inadequadas, como a bebida, alimentos diversos, gordurosos, químicos. Temos o vício do cigarro. O organismo terá de separar tudo isso e terá um trabalho danado para fazer essa separação, pois ele só aproveita o que é útil para o metabolismo trabalhar em harmonia. E quando colocamos coisas em nosso organismo que são tóxicas, como por exemplo a carne, que se putrefaz em nosso organismo, por quê? Por que a gente fala, comer carne, espírita come carne, não come carne? Não, porque a carne, ela é para sistemas digestivos dos carnívoros, aqueles sistemas curtos. E o nosso sistema digestivo, o nosso sistema humano, é comprido, é longo, então ele demora a fazer a digestão. E a carne apodrece ali porque ela leva 48 horas para que a gente consiga excretar, colocar para fora. Então, ela não presta para nós. Não é porque é pecado, porque isso, porque aquilo. Não. Né? Nós temos essas coisas de ficar falando que nós podemos ou não comer, mas é em função do nosso organismo. Então, o nosso organismo já ficou impregnado de toxinas que não nos fazem bem, como tantos outros alimentos que insistimos em comer e que não nos faz bem e não são saudáveis. Vejamos então o que estamos fazendo com o nosso corpo, com o nosso templo, o templo do nosso espírito. Pois as toxinas incidem diretamente em nosso espírito. Além disso, as toxinas são colocadas também nas paredes das artérias. Vamos ficando debilitados e começam a aparecer doenças, órgãos comprometidos e circulação sanguínea com deficiência.
a alteração da pressão, aparecem problemas de visão, de audição e outros tantos comprometimentos em nosso corpo físico. Com o passar do tempo e o nosso descuido, como o álcool, que também é comprometedor, nós vamos apresentar falta de memória e começar, ouvi isso também, a ter um caso com um alemão. Um alemão? Sim, nós vamos começar a ter que se haver com o Alzheimer, o esquecimento. Brincadeiras à parte, não é? Então, como nós podemos resolver tudo isso? Dando o mínimo de trabalho para o nosso templo, para os órgãos do nosso corpo físico. Como? Não tendo vícios. Bem fácil, mas ainda não conseguimos. A gente diz, não beba, não fume, não exagere na alimentação, somente o adequado para facilitar a digestão. Mastigue bem os alimentos. Sabe por quê? Porque o estômago não tem dentes. Nós somos compulsivos, não mastigamos bem. Então, nós não cuidamos desse abençoado parte do corpo, né? Porque tudo se centraliza no meio do corpo, né? Então, tenhamos também o cuidado de não agredir o físico com os exercícios em demasia, porque às vezes a gente faz tanta coisa que não deve, buscando a perfeição do corpo, ou a fortaleza através de tomar anabolizantes ou outras tantas drogas que aumentam, né? Para que isso? Vamos pensar sobre isso, não condenando a ninguém. Cada um, na sua hora, vai ter de reconhecer isso. Respirar adequadamente, para que dessa forma nós possamos dar um pouco menos de trabalho aos órgãos responsáveis para manter o nosso organismo em dia, pois deverão ser retiradas as toxinas que não prestam e é um trabalho para os órgãos. E com isso, evitaremos o comprometimento de todo o nosso físico, que é bom lembrar que esses excessos, isso tudo fica gravado em nosso perispírito. Por isso antes eu falei que é relação corpo-espírito. Lá no tópico do sexto capítulo, no sexto item da introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec nos diz sobre o perispírito. O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, o perispírito, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal. Nós aqui não conseguimos ver. Mas Kardec revela que esse envoltório ou laço está presente quando encarnamos e se mantém intacto quando desencarnamos, pois o que morre é a matéria grosseira, ou seja, o corpo físico. No entanto, após o desencarne, o perispírito será o principal veículo de manifestação mais grosseira do espírito. Veja como tudo isso é comprometedor. E assim também vale para as nossas maledicências, pois é através das nossas más tendências que sentimentos e maus hábitos nos comprometem à encarnação. Então, a ciência de viver está no equilíbrio. Eu posso tudo o que me convém. Para encerrar,
eu trago do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda de Joana de Ângeles, trazida por Divaldo, onde diz, no item 24, a perfeição. A incessante luta do espírito é direcionada para a perfeição relativa que lhe está destinada, rompendo a pouco e pouco as couraças que lhe obstaculizam alcançar a meta, desvestindo-se dos equipamentos grosseiros que são heranças das experiências iluminativas por cujo trânsito se movimentou, investem os melhores recursos quando alcançam o nível de consciência lúcida para fazer brilhar a sua luz. Essa chispa divina que deve mergulhar no barro carnal, a fim de desenvolver o Deus interno que se encontra adormecido. Engrandece-se à medida que vence a sombra profunda que a reveste, experienciando valores cada vez mais nobres que lhe constituem graus de desenvolvimento moral e espiritual. Em cada etapa, supera um óbice e cresce, ampliando a capacidade de identificação com a vida, mediante o processo de aprendizagem, que lhe cumpre realizar o esforço pessoal longe de qualquer protecionismo ou excepcionalidade, tendo-se em vista a superior justiça que rege todos os destinos. Deus. Assim, regozijem-se todos os seres humanos com a mensagem de Jesus, deixando-se penetrar pela proposta de saúde moral e de paz real que proporciona, porque os sãos não têm necessidade de médico. E desta forma, encerrando esse encontro, nesta noite iluminada, eu vos convido para orarmos. Do livro Parnaso Além Túmulo, de Chico Xavier. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade nessa estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho, do pão espiritual. Dá-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre o mundo de desderro diante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do nosso amor. Assim seja. E é assim que, com muita alegria, te agradecemos, Sandra, por essa belíssima palestra, por ter estado conosco essa noite, e o encerramento que fez com este Pai Nosso
do livro Parnaso do Chico é fantástico. Então essa, meus amigos, já foi a nossa prece final. Agradecemos a presença de todos, uma ótima noite, um excelente final de semana. E se gostam das nossas palestras, não esqueça, deixe seu like e, se possível, compartilhe com os amigos e também se inscreva em nosso canal. Muito boa noite a todos.